58. Liliazuit capítulo 343 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Minha Lade, a muralha da cidade foi rompida. Receio que a aliança não aguentará por muito tempo. Vamos sair daqui, Caf disse. Ouvindo o som da luta que estava sendo travada do lado fora, ela foi para a sacada de sua alta torre e viu tênues luzes vermelhas que brilhavam através de nuvens escuras, parecendo estar encharcadas de sangue fresco e pegajoso. Mas minha irmã ainda não voltou. Finalmente ela respondeu. Ela é uma guerreira da guarnição e não pode deixar sua posição sem permissão. Caf parecia cada vez mais ansioso. Se você morrer aqui, ela vai ficar extremamente decepcionada. Hesitando por um longo tempo, ela assentiu e disse. Entendi. As ruas estavam cheias de pessoas fugindo enquanto os guardas mantinham a ordem no meio da desgraça iminente. Em meio ao fluxo de pessoas, ela foi forçada a seguir na direção do portão sul. Caf seguiu de perto ao lado dela o tempo todo, e até usou seu corpo robusto para protegê-la de ser esmagada pela multidão frenética. Foi uma derrota esmagadora. Este é o nosso fim? Ela se perguntava enquanto olhava para a Torre de Babel, que era o edifício mais alto da cidade e o centro da aliança. Demônios voadores carregavam demônios frenéticos para o topo da torre e ocasionalmente alguns deles eram derrubados por raios. No entanto, a situação dificilmente iria melhorar, pois havia muitos demônios. A cidade sagrada mais próspera das planícies férteis, depois de centenas de anos de desenvolvimento, provavelmente seria destruída hoje. Os esforços de várias gerações estavam caindo em ruínas, como o castelo de areia de uma criança, cuja criação exigia uma tarde inteira, mas sua queda poderia acontecer em um piscar de olhos. Depois disso, a grandeza voltaria a afundar no caos e na desordem. Passando pelo portão sul, eles descobriram que os demônios já estavam lá para atacá-los. Aqueles que ainda podiam lutar juntaram-se voluntariamente aos guardas no combate. Com demônios frenéticos, demônios temíveis e lordes do inferno, os inimigos eram muito mais fortes que as pessoas comuns. Depois de uma rodada de ataque com lanças, dezenas de pessoas estavam estiradas no chão em poças de sangue. Algumas delas foram empaladas por lanças no estômago e suas tripas quentes caíram do corpo, sobre a neve no chão. Algumas ficaram gravemente feridas e tentavam conter o sangramento com as mãos, chorando copiosamente. Minha Lade, aonde é que a senhora está indo? Cafia parou. Eu posso lutar. Ela respirou fundo. Solte-me. Não, você é muito mais importante que eles. Você não pode, Cafia insistiu. Me solta. Ela usou seu poder mágico e um frio lacerante para livrar-se do aperto, e então ela se afastou sem olhar para trás. Vendo as máscaras ferozes e as armas sangrentas dos inimigos não muito longe dali, ela sentiu o estômago embrulhar com a visão. Apesar da cena horrível, ela decidiu lutar até a morte. Ela estava farta de se esconder na multidão. Como uma bruxa da cidade sagrada, ela acreditava que lutar era seu destino. Desapareçam. Naquele momento, alguém gritou de um lado do campo de batalha. A próxima coisa que viram foi uma figura divina descendo do céu. Ela estava lá de costas para todos, levantando uma longa espada na mão. Seu cabelo castanho avermelhado balançava como uma chama e instantaneamente acendeu a esperança de todos. Ela é uma guerreira sagrada da aliança. Ela é uma transcendente. Bem acima da multidão exaltada, uma luz brotou da lâmina da guerreira sagrada e envolveu toda sua espada em um feixe de luz dourada deslumbrante, brilhando como um sol nascente. A luz estonteante iluminou a terra e atravessou as nuvens. E nem mesmo as nuvens escuras com luzes vermelhas foram capazes de sobrepujá-la. Em um instante, o céu e a terra banhou-se com a luz dourada. Quando a luz tornou-se tão brilhante quanto o sol, ela saltou para a frente e brandiu sua espada na direção dos demônios que os atacavam. Um profundo silêncio tomou conta da multidão. Naquele momento, o tempo pareceu se estagnar. A sombra dos demônios, como o último vestígio de escuridão ao amanhecer, foi engolfada por uma luz esmagadora. Os demônios, até os poderosos demônios frenéticos e lordes do inferno caíram sob a luz. Quando a bruxa da cidade sagrada abriu os olhos novamente, ela só viu uma terra arrasada, e os demônios que os enfrentavam agora desapareceram, como se nunca tivessem existido. Vendo isso, os outros demônios se retiraram espontaneamente. À medida que mais e mais guerreiras sagradas chegavam para caçar os demônios, o cerco foi erguido novamente. Saiam daqui o mais rápido possível,
A bruxa com a espada disse em voz alta. Ela parecia exausta e estava de joelhos, recuperando o fôlego. Vão, agora. Mas, minha lady, para onde iremos? Alguém na multidão perguntou. Boa pergunta. Para onde podemos ir? Ela tentava encontrar uma resposta em suas lembranças. A última cidade sagrada caíra agora, e dezenas de milhares de vidas humanas haviam sido destruídas. As bruxas fizeram tudo ao seu alcance, tentando vencer, mas ainda tiveram que enfrentar sua derrota. Não desistam. Nunca. Ainda temos esperança. A bruxa ruiva disse com firmeza. Atravessem as montanhas e os rios em direção às terras bárbaras. Mas há apenas alguns moradores rurais lá. Alguém disse. Lá podemos restaurar a ordem. Enquanto pudermos sobreviver, testemunharemos o dia de nossa vitória, a transcendente disse. Minha lady, por que você não vai com eles? Café perguntou. Como uma bruxa da cidade sagrada, ela saiu da multidão e se dirigiu a oeste com uma equipe atrás de si. Exceto Café e seus guardas familiares, a equipe era composta de criados da torre, que não podiam lutar. Eu deixei algumas pedras mágicas e documentos na Floresta das Brumas. Eles são de primordial importância para as bruxas restaurarem a ordem. Devo levar tudo para o outro lado das montanhas. Ela respondeu. Os demônios estão nos alcançando, alguém gritou. Marteu, vai em Pessos, Café ordenou. Sim, Marteu respondeu. Cerrando os dentes, ela avançou cabisbaixa. Ela sabia que os mortais só poderiam segurar os demônios por um tempo e que nunca poderiam vencê-los. Se ela os deixasse aqui, eles não teriam chance de sobreviver. No entanto, ela deveria seguir para o seu destino o mais rápido possível. De repente, algumas manchas pretas e brancas apareceram no céu e obscureceram sua visão. Robusto e pesado como era, Café estava exausto depois de 3 dias de longa caminhada, bufando pesadamente e arrastando os pés. Ela olhou para trás e viu apenas 6 pessoas ainda a seguindo. Ela lembrou que saiu com uma equipe de mais de 30 pessoas. Algumas delas escaparam no caminho e algumas ficaram feridas demais para continuar. Ela estava se perguntando se os demônios as alcançaram. Não se preocupe, minha lady. Estou atrás de você. Café parecia ser capaz de ler seus pensamentos e tentou confortá-la. Farei o meu melhor para impedir que esses demônios alcancem você. Por quê? Ela perguntou. Ele ficou um pouco surpreso com a pergunta dela. Por que você quer lutar por mim até o fim? Se você escapar agora, talvez sobreviva. Ela disse. As bruxas sempre se sentiram superiores às pessoas comuns e não escondem isso. Não entendo por que você está disposto a lutar até a morte por uma bruxa. Sim, você é uma bruxa, mas nunca nos tratou mal. Eu não tenho nenhum poder mágico, mas sei que é meu dever protegê-la. Café respondeu. Então eles ouviram o barulho dos demônios chegando pela retaguarda e entenderam que era o som que os chamava para a última batalha. Minha lady, vá e não olhe para trás, Café bradou. Havia mais e mais manchas pretas e brancas diante de seus olhos. Ela tropeçou no porão enquanto juntava os documentos e pedras mágicas na mesa. De alguma forma, ela ainda estava intrigada com as palavras de Café. Uma ideia perpetrava pela cidade sagrada há muito tempo, de que as bruxas eram as escolhidas dos deuses e as pessoas comuns sem poder mágico eram ignorantes e incompetentes. Por causa disso, pessoas comuns, ou mortais, como elas os chamavam, eram apenas usados para servir e apoiar as bruxas. No entanto, a coragem e a resiliência de Café, chefe de seus guardas familiares, fizeram ela acreditar que os mortais não eram tão incompetentes e inúteis como se apregoava. Na verdade, ela até pensou que se as bruxas e as pessoas comuns pudessem trabalhar juntas, a situação seria melhor. Ela sabia disso pela experiência bem-sucedida em sua própria Torre de Pedra. Sendo assim, porque as pessoas foram derrotadas há mais de 400 anos. Rugidos de demônios do outro lado da porta interromperam seus pensamentos. Droga, eles chegam aqui tão rápido. Ela pensou. Como sua visão ainda estava embaçada por numerosas manchas pretas e brancas, ela não conseguia ver nada. Seu forte desejo de sobreviver permitiu que ela lutasse, esforçando-se para trazer suas realizações de pesquisa para as terras bárbaras, onde as bruxas restaurariam a ordem. Ela tirou uma pedra mágica de eco e imbuiu com o poder mágico, fazendo enviar chamadas de socorro continuamente. De repente, ela ouviu um barulho alto, no mesmo instante em que a porta de madeira se desfez e os demônios invadiram o porão.
No momento em que ela centralizou o poder mágico para lutar, seu frio mágico começou a se expandir e a diminuir de temperatura, enquanto um demônio frenético levantava uma lança com o braço inchado. Em seu coração, ela rezou para que alguém viesse em seu socorro quando viu a lança voando para empalá-la. Ela subconscientemente fechou os olhos e então manchas pretas e brancas se transformaram em escuridão. Ela não podia ver nem ouvir nada. Ela sentiu como se estivesse sendo envolvida por um veludo quente e confortável, a mesma sensação que alguém teria deitado na grama sob o sol. Ela sentiu como se não estivesse mais no porão escuro, sem dor e sem tensão. Eu estou morta. Depois de um tempo, ela sentiu uma luz crescente na escuridão e tentou abrir os olhos. Um telhado cinza entrou gradualmente em sua vista. Ela ouviu alguém dizer: Vossa Alteza. Ela acordou. Release capítulo 344. Vossa Alteza. Que título esquisito. Parece aqueles títulos das histórias de antigamente. Ela virou os olhos e olhou para trás. Um homem de cabelos grisalhos apareceu, cercado por várias garotas. Como você está se sentindo? Ele perguntou com uma voz suave. Ela não respondeu, mas perguntou de volta. Onde estou? Bem-vinda à Vila Fronteiriça, uma vila situada na região oeste do Reino de Castelo Cinza. Bem, as coisas estavam progredindo, mas da pior maneira que ela esperava. Ela estava em um lugar estranho em um tempo desconhecido, cercada por um grupo de estranhos. Ela tentou se levantar, mas percebeu que não tinha forças para isso. Eu sou o quarto príncipe do Reino Castelo Cinza e o Lorde de Vila Fronteiriça, Roland Wimbledon. Ele acrescentou: essas mulheres são integrantes da União das Bruxas. Você consegue se lembrar de alguma coisa? União das Bruxas. Ela franziu o senho. Elas são realmente bruxas. Ela não se lembrava de nenhuma organização com esse nome. Deve ser um grupo jovem. Ela pensou traço. Ah, pelo menos elas são bruxas. Mas por que parece que elas são subordinadas desse homem? Espere. Ele é um príncipe. Ela tentou procurar alguns fragmentos de sua memória e ficou perplexa. Esse não era um dos títulos do regime secular durante a primeira batalha da vontade divina. Eu voltei ao mundo intacto antes da guerra. Será possível que Deus lhe deu essa oportunidade de se preparar com antecedência, para resgatar a cidade sagrada e seus cidadãos? Não, acalme-se, ela disse a si mesma. Esse tipo de história ridícula só existe nas conversas fiadas entre os clientes de tavernas escusas. Vamos lá, o que aconteceu comigo antes de adormecer? Quando um grupo de demônios frenéticos invadiu o porão do laboratório, ela usou todo o seu poder mágico para erigir uma poderosa muralha de gelo a fim de repeli-los. A pedra mágica de Eco transmitia continuamente sinais de ajuda, e ela esperou pacientemente pelo dia em que suas irmãs retornassem às planícies férteis e a encontrassem. Então foi você quem me salvou. Sim, agora que ela escapou da prisão de gelo, provavelmente significava que as bruxas tinham chegado para resgatá-la. Os demônios recuaram. Nós vencemos a guerra. Como está a cidade sagrada de Taquila? Depois que disse essas palavras, ela percebeu mudanças nas expressões faciais das pessoas ao seu redor. Elas trocaram olhares e revelaram sentimentos de alegria e excitação. De fato, nós encontramos você no porão de uma torre de pedra. Uma bruxa que parecia madura e tinha longos cabelos castanhos avermelhados disse suavemente para ela: você realmente é uma bruxa de 400 anos atrás? Essa bruxa lembrava a guerreira sagrada, pois as duas tinham o mesmo tipo de cabelo, que era como uma chama que brilhava no coração de uma pessoa. Em comparação com o homem de cabelo grisalho, ela estava mais disposta a responder suas perguntas. Embora ela geralmente não se importasse com o status ou o número de pessoas, ela sentia-se vagamente ofendida por ser interrogada enquanto era observada. Se ela fosse uma mestra petulante, o homem provavelmente seria severamente punido por sua indignidade. Meu nome é Agatha e sou uma bruxa da Sociedade Expedicionária de Taquila. Ela parou por um momento. O que você quer dizer com uma bruxa de 400 anos atrás? Você tem lutado com os demônios por mais de 400 anos? Eu acho que é impossível. Você esteve dormindo por muito tempo e as coisas são bem diferentes do que você imagina. Aquele homem chamado Roland disse: se você estiver se sentindo bem, podemos contar toda a história. Tudo bem, continue. A gata fechou os olhos e respirou fundo. Embora o príncipe fosse muito rude, ela não tinha tempo para se importar com isso.
Depois de ouvir o discurso de Roland sobre a história de Castelo Cinza e a evolução dos quatro reinos, ela começou a sentir algumas pontinhas de suor frio surgindo em suas costas. A gata rapidamente reconheceu vários marcos em sua narrativa, por exemplo, a Floresta das Brumas, a Cordilheira Intransponível e assim por diante. E cavando em sua memória por esses marcos, ficou chocada com a conclusão que obteve. Se esses nomes correspondessem aos antigos, as terras bárbaras eram agora conhecidas como os Quatro Reinos. Essa era uma região pouquíssimo desenvolvida entre as montanhas e o mar. Aos olhos de seus ancestrais, era um lugar árido que tinha pouco valor para ser desenvolvido. Quanto à sua cidade natal, as belas planícies férteis, eles a chamavam de área proibida. Como as planícies férteis se tornaram área proibida das terras bárbaras. A cidade sagrada de Taquila havia se tornado um lugar que ninguém conhecia, enterrada profundamente sob as planícies férteis por séculos. Mas que coisa absurda, só que as próximas palavras foram mais ridículas. O status das bruxas foi enterrado junto com a cidade sagrada de Taquila. Pessoas expulsavam e matavam bruxas o tempo todo, e os quatro reinos eram regidos por mortais. Eles se tornaram reis e aristocratas. De fato, esses nomes eram títulos obsoletos antes mesmo da primeira batalha da vontade divina. No entanto, essas pessoas deploráveis, fracas e incorrigíveis tornaram-se governantes e humilharam as bruxas. Como isso pode acontecer? Isso é um ultraje. A gata não conseguiu mais conter sua ira e bradou: como esses mortais ousam caçar e matar bruxas como animais? Quem se atreve a fazer isso? A gata não podia mais tolerar. Ela levantou as mãos e queria ensinar a esse homem descarado uma lição, mas, inesperadamente, não conseguiu invocar seus raios de gelo como de costume. Foi somente nessa hora que ela sentiu um anel de metal preso em um de seus tornozelos. Ela levantou a colcha e descobriu que a pedra incrustada no anel era a pedra da retaliação divina. Vocês estão loucas? Ela olhou atônita para as bruxas. O que há de errado com vocês? Por que vocês estão se aliando com esse mortal contra mim? E como ousam violar a proibição da aliança de usar a pedra da retaliação divina sem permissão? A aliança só autorizava a equipe de fiscalização a usar essas pedras. Exceto eles, qualquer um que carregasse, vendesse, modificasse ou destruísse essas pedras enfrentaria uma severa punição e possivelmente a morte. É com isso que estou preocupado. O príncipe suspirou pesadamente. Acalme-se, Alteza, eu vou contar toda a história. A bruxa de cabelo vermelho sentou-se ao lado dela e a cobriu com a colcha novamente. Meu nome é Wendy. Sua Alteza está dizendo a verdade e ele sempre ajudou as bruxas. Eu não tenho ideia do que aconteceu com a cidade sagrada onde você viveu há 400 anos. Mas agora, Taquila não existe mais. E nós não ouvimos nada sobre a aliança. Fomos presas e caçadas pela igreja até nos encontrarmos com Sua Alteza. Ele nos deu um lugar seguro para viver e nos encorajou a usar nossas habilidades e encontrar maneiras de usá-las para fazer um mundo melhor. Aqui, temos a liberdade como todas as pessoas comuns. Não precisamos nos esconder da perseguição da igreja e nem somos odiadas pelo povo. Você sabe, neste mundo há muitas pedras da retaliação divina. Uma bruxa é tão vulnerável quanto uma pessoa comum quando ela perde sua habilidade. Ouvindo essas palavras, a gata caiu em um profundo silêncio. A Aliança era uma grande organização estabelecida por vários reinos de bruxas, nos quais havia muitas bruxas do mais alto ranking extraordinárias. Para vencer a batalha da vontade divina, a Aliança estabeleceu um exército formidável e depois controlou todas as cidades sagradas. Elas se encarregaram de treinar e despachar bruxas, pesquisando, mantendo a estabilidade e construindo mais e mais cidades, estabelecendo a ordem. Somente a Aliança tinha o poder de prender e sentenciar bruxas. Mas, tal organização divina afinal acabou enterrada sob os escombros. Onde estavam as sobreviventes que queriam reconstruir a nova ordem? Onde elas estão agora? A gata pensou. Release capítulo 345. A gata estava perplexa com tamanhas mudanças. Ela estava tentando convencer a si mesma de que nada disso era verdade, mas as histórias eram bastante críveis. De certa forma, seria muito difícil para uma bruxa inventar tudo isso. Ao se colocar no lugar das bruxas nos dias atuais, ela percebeu que não conseguia se imaginar sendo uma escrava, ou mesmo ser caçada pela Inquisição para ser abatida como um animal. Mesmo as pessoas comuns com o menor status na cidade sagrada de Taquila eram tratadas pelas bruxas como seres humanos, não como bichos. De repente,
Ela começou a se sentir extremamente exausta. Wendy logo percebeu essa mudança. Trazendo rapidamente uma xícara de leite quente, tentou consolá-la. Oh, querida, beba este leite e você se sentirá melhor. Embora a dama de cabelos vermelhos não tivesse o poder divino e a força daquela guerreira sagrada, ela deixou a gata impressionada com seu temperamento gentil e bons modos. A gata bebeu o leite em um só gole. Uma corrente quente e doce percorreu por seu estômago, ajudando ela a se recuperar um pouco. A gata descansou por um longo período antes de continuar a conversa. Embora ela não conseguisse entender por que essas bruxas estavam agindo com cautela, ela sabia que precisava ganhar a confiança delas primeiro, ou jamais seria livre. Quanto à credibilidade do que o príncipe e Wendy disseram, ela teria que ver com seus próprios olhos. Ela só acreditaria no desaparecimento da Sagrada Aliança depois de confirmar tudo por si mesma, testemunhando que as terras bárbaras de agora estavam mesmo diferentes das de outrora. Como eu disse, meu nome é Agatha, e eu era uma integrante da Sociedade Expedicionária de Taquila. No 30º ano da Batalha da Vontade Divina, Taquila, a última cidade sagrada, entrou em guerra contra os demônios. A maioria das pessoas foi para o exílio, enquanto eu fui para a Floresta das Brumas, a fim de recolher as coisas que nós deixamos lá. Espere, vocês estavam lutando contra os demônios? O príncipe perguntou. Quem mais poderia estar lutando contra eles além de nós? A gata franziu a testa. Deveríamos confiar em humanos vulneráveis como você? Você foi uma bruxa criada pela igreja. Eu nunca ouvi nada sobre essa igreja. O que é isso? A gata disse impaciente. Taquila. Não, todas as cidades sagradas que abrigaram dezenas de milhares de pessoas foram criadas por bruxas. Além das bruxas, a maioria dos cidadãos eram pessoas comuns. Como você. Eles eram responsáveis por reproduzir e criar os filhos até que, porventura, o poder mágico fosse despertado. E então essas jovens bruxas seriam entregues a outro departamento especial para receberem educação e treinamento. É claro que as bruxas que eram boas em lutar se juntariam à aliança e participariam de batalhas contra demônios. O príncipe ponderou por um momento, depois pegou um livro e perguntou. Você consegue ler? A gata folheou o livro e foi atraída pelo conteúdo de uma só vez. Este é um diário de uma bruxa. Você também sabe escrever dessa maneira? Uma bruxa com cabelos cinzas perguntou. Este sistema de escrita foi criado pela Aliança e é exclusivo para as bruxas. Desta forma, os seres humanos comuns seriam impedidos de participar de assuntos importantes do alto escalão. Mas na minha opinião, eu não achava que esse tipo de exclusão fosse uma boa ideia. Como vocês conseguiam impedir as pessoas comuns de ler? A bruxa de cabelos cinzas perguntou com entusiasmo. Mesmo que as bruxas criassem outro sistema linguístico, as pessoas comuns também poderiam compreendê-lo por meio da aprendizagem, certo? É preciso poder mágico para conseguir ler. A gata explicou. Não é muito difícil. Se você for uma bruxa, eu posso ensinar a você. A linguagem é uma ferramenta de comunicação. O príncipe comentou. Quanto mais popular for, melhor. Então o que a aliança fez foi algo estúpido. A exclusão de pessoas comuns só limitou a disponibilidade de recursos para a aliança. Na verdade, após treinamento e educação, as pessoas comuns são capazes de realizar muitos feitos. Exceto quanto às tarefas que necessitam de poder mágico, em todas as outras coisas eles são tão bons quanto as bruxas. Embora a gata concordasse com ele, ela mal podia aceitar que uma pessoa comum criticasse a aliança. Ela colaboraria com eles quando necessário, mas não podia tolerar o julgamento desse humano. Ela começou a sentir saudades de Cafe, seu guarda. Embora ele fosse apenas um subordinado da família dela, ela achava que ele era mais gentil do que esse tal príncipe. Meu nome é Pergaminho, senhorita Agatha. Outra bruxa que parecia mais velha, de repente perguntou. Você já ouviu falar do nome Alice? Como você sabe esse nome? A gata disse boquiaberta. Vocês não disseram que todos os registros de 400 anos atrás foram perdidos? Encontrei um livro antigo nas ruínas da floresta na fronteira leste da capital do reino de Castelo Cinza. Pergaminho disse. O livro em questão é esse que está em suas mãos. O nome dela está na última página escrita na linguagem das pessoas comuns. A gata rapidamente abriu na última página. Depois de ler o diário ilegível, ela suspirou profundamente e ficou em silêncio. A estátua de uma mulher começou a surgir na mente de Agatha.
A dama erguia sua espada longa, com a luz irradiando de seu corpo e ofuscando os olhos de todos. Mas então sua imagem começou a desaparecer, passo a passo, pouco a pouco. No final, dissolveu-se totalmente na escuridão. Depois de um longo tempo, ela disse lentamente: certo, Alice era a rainha da cidade da Estrela Cadente, assim como uma das 3 chefes da Aliança. Ela era uma extraordinária e uma transcendente. Mesmo entre as mais valorosas guerreiras sagradas da Aliança, ela também era a mais forte. Uma transcendente. As mulheres no quarto murmuraram. Como os registros foram perdidos, é natural que vocês não saibam sobre isso. A gata disse em um tom sério. As habilidades das bruxas melhoram continuamente desde o momento em que acordam o poder mágico em seus corpos até estabilizar o seu poder quando se tornam adultas. Mas isso não é o limite do crescimento. Algumas mais sortudas conseguem dar um passo além e realizar coisas inacreditáveis. Nós chamamos isso de autodespertar. Assim, não há limites para o quanto uma bruxa possa despertar, nem um limite para o quanto ela pode crescer. Embora nós tenhamos métodos para observar o nível de suas habilidades e o desempenho do poder mágico em geral. Seria uma evolução da habilidade? O príncipe tocou a parte de trás de sua cabeça e murmurou: aqui na União das Bruxas, nós já temos 4 bruxas que evoluíram. 4? A gata quase engasgou ao ouvir isso e perguntou atônita: quantas bruxas existem na sua União das Bruxas? O príncipe contou nos dedos e disse: um pouco mais de 10. Não seja estúpido. A gata obviamente parecia estar furiosa por suas palavras precipitadas. Você quer dizer que 4 em cada 10 passaram pelo autodespertar? Você tem noção do que a evolução significa para as bruxas? É totalmente diferente da consolidação ou das habilidades ao passar pela idade adulta. Apenas as mais sortudas podem ser promovidas, e isso com muito suor e inspiração. O príncipe pareceu não se importar com isso e gesticulou para Ana, de forma casual. Que menina bonita e elegante, a gata disse para si mesma enquanto observava a garota caminhar em direção à cama. Ela era extraordinariamente bonita, mesmo entre todas as bruxas. Seus lindos olhos azuis pareciam um lago límpido e cristalino, onde a gata podia ver seu próprio reflexo. Mas ela era muito jovem e talvez tivesse acabado de se tornar uma adulta. Era impossível para ela ter acumulado experiência suficiente em treinamento, meditação e inspiração. A gata teve seu autodespertar aos 26 anos de idade. Naquela época, ela foi tratada como o gênio mais promissor da Aliança por sua conquista. Ela sabia o quão difícil era para uma bruxa ter seu autodespertar, pois ela mesma passou por isso. Provavelmente eles acreditam que as habilidades que surgem após tornar-se uma adulta são habilidades que advêm com o autodespertar. A gata disse para si mesmo. De repente, uma bola de fogo laranja apareceu na palma da mão de Ana. E a habilidade de controlar a chama, um tipo comum das habilidades do tipo evocação, que podem ser classificadas pela temperatura máxima e a taxa de aquecimento. A gata comentou rapidamente: aquelas que conseguem produzir chamas são bruxas combatentes. Logo após a gata dar seu parecer, a chama diminuiu e se transformou em uma chama verde fluorescente. A chama começou a mudar de cor, de verde escuro para verde claro, como se tentasse absorver todas as luzes ao redor para que ela se tornasse cada vez mais forte. Essa é a habilidade consolidada que ela dominou quando se tornou uma adulta. Depois você verá a habilidade mais importante. O príncipe disse. Não, isso é impossível. Isso não pode ser uma habilidade consolidada. Se fosse, a chama original deveria ser, por exemplo, mais quente, maior e mais brilhante, não algo completamente diferente. A gata ficou boquiaberta. Além disso, como é possível que ela tenha uma habilidade mais importante? Logo algo incrível aconteceu. A chama verde desapareceu de repente, e um cubo preto sólido emergiu da palma da mão de Ana, parecendo um pedaço de metal rígido com facetas lisas e ângulos perfeitos. Heleazwit capítulo 346. E então, isso conta como um autodespertar? O príncipe perguntou. A gata não sabia o que dizer. Em sua mente, ela tentava compreender como isso era possível. A cidade sagrada foi esquecida e a aliança, destruída. Não havia lugar para as bruxas receberem treinamento e orientação, então era lógico que as habilidades das bruxas declinassem naturalmente. Mas o que ela acabou de testemunhar? Uma bruxa que recém tornou-se uma adulta já tivera um autodespertar 2 vezes. Isso não pode ser explicado pela sorte. Afinal,
Mesmo na Aliança, o berço de gênios, uma bruxa como essa era extremamente rara. Além disso, se ela se lembrava corretamente do que o príncipe disse, havia mais 3 bruxas que eram tão talentosas quanto Ana. Agatha, perplexa, olhou para o homem com o cabelo grisalho em sua frente. Demorou algum tempo até que ela pudesse se recuperar. Isso, provavelmente pode ser considerado como um auto-despertar, mas eu não tenho a pedra de aferição, então não posso medir a mudança de sua habilidade. Ela fez uma pausa, sentindo a garganta seca. Se me permite, eu gostaria de perguntar, o que Anne experimentou durante o seu despertar? Ela parece que se tornou uma adulta há pouco tempo. Será que esses 2 despertares aconteceram apenas nos últimos 2 anos? Assim que Agatha acabou de falar, ela percebeu que tinha usado uma linguagem mais formal para se referir a Ana. O status de uma bruxa não pode ser herdado. Mesmo que um grande número de pessoas comuns fosse reunido, não havia a garantia de que nasceria uma bruxa entre elas. Assim, o status de uma bruxa era geralmente decidido com base em sua habilidade e capacidade, em vez de sua origem. De acordo com a habilidade de Ana, ela já estava qualificada para ser um membro de alto nível da aliança. Comparando-a a si mesma, Agatha sentia que Ana era pelo menos sua igual, quiçá sua superior. Qualquer bruxa com alto despertar merecia respeito. Meu primeiro despertar aconteceu depois que eu exauri meu poder mágico enquanto lutava contra bestas demoníacas. Quanto ao segundo despertar, acho que foi devido ao meu conhecimento. Conhecimento. Agatha ficou surpresa. Que tipo de conhecimento? Isso pode ser discutido mais tarde. O príncipe disse tossindo. Vamos voltar ao tópico que estávamos discutindo anteriormente. O que Alice e os experimentos com o exército da punição divina significam exatamente? De fato, se ele não estiver mentindo para mim, esse conhecimento deve conter algo extraordinário em si mesmo. Foi por isso que Ana pôde despertar uma nova habilidade por meio de epifania. Então é compreensível que ele não queria me mostrar esse conhecimento antes de confiar em mim. Agatha não pôde deixar de se sentir animada. Aumentar a chance de evolução tinha um significado extraordinário para as bruxas. Se ela pudesse descobrir seu mecanismo, reviver a aliança não seria impossível. Pensando bem, onde ele adquiriu esse conhecimento? Este lugar é apenas uma terra selvagem. Como poderia um bando de camponeses como ele entender os segredos do poder mágico? Agatha estava bastante confusa. O que o mundo se tornou nesses 400 anos? Mas ela deixou esses problemas intratáveis de lado por enquanto e respondeu. Alice era muito poderosa. Com a ajuda da Pedra da Retaliação Divina, ela não seria derrotada mesmo diante de vários lordes do inferno. No entanto, havia pouquíssimas transcendentes. Em outras palavras, a falta de diversidade em nossas habilidades nos levou à derrota. Diversidade? Sim, uma bruxa não sabe que tipo de habilidade terá antes de despertar. Mas de acordo com o cálculo da aliança, apenas 10% de todas as bruxas têm condições de serem combatentes. A mesma proporção pode ser aplicada às bruxas extraordinárias. Agora, quanto à proporção do alto despertar de uma bruxa combatente, ninguém sabia ao certo. Houve um período no qual nem mesmo uma única bruxa teve um alto despertar em 50 anos. Dessa forma, a capacidade de luta da aliança era muito instável. Então os mortais podem despertar, mas esse despertar não significa que a bruxa será combatente, e a experiência de combate não auxilia no alto despertar de uma bruxa. Seria isso? O príncipe disse com uma das mãos mexendo no queixo. Exatamente. Agatha suspirou. Formamos uma guarda composta por mortais para compensar a escassez de bruxas, mas os mortais não podem derrotar os demônios. Mesmo equipados com as pedras da retaliação divina, mortais ainda estão longe de serem capazes de lutar contra um poderoso demônio frenético, por exemplo. Como a situação estava extremamente desfavorável, Alice ordenou à sociedade expedicionária que pesquisasse guerreiros que poderiam romper os limites do corpo humano. A julgar por essa nota rabiscada, parece que ela conseguiu. Parece? O príncipe perguntou curioso. Você não disse que era membro da sociedade expedicionária? De fato. Mas desde que a ordem foi emitida, deixei a sociedade expedicionária de Taquila e comecei a construir meu próprio laboratório na Floresta das Brumas. Agatha mordeu os lábios e hesitou por um momento antes de prosseguir. Elas rapidamente encontraram a solução, que era unir bruxas e mortais à força com a ajuda da Pedra da Retaliação Divina, mas
Esse processo exigia que eles consumissem a vida das bruxas. Eu não podia aceitar essa abordagem. Eu acreditava que a sociedade expedicionária deveria se concentrar em explorar o uso da Pedra da Retaliação Divina, ao invés de usar bruxas como recursos consumíveis. O que está escrito na nota está correto. Esse comportamento só traria destruição para as bruxas. Como Alice chegou a esse ponto? O príncipe parecia um pouco chocado. Alice fez isso porque não restava mais nada. Naquela época Taquila estava à beira da destruição. Agatha sentiu que o príncipe de alguma forma parecia um pouco mais agradável aos olhos, quando viu que ele demonstrou empatia por toda essa situação, mas agora a aliança já não existe mais, provando que essa abordagem não foi possível, e provavelmente nunca mais aparecerá. Ao terminar de falar, Agatha abaixou a cabeça e folheou o livro. Escalou as montanhas, atravessou as águas. Todas essas frases eram familiares. Onde vocês estão agora? Como posso trazer a ordem para este mundo sozinha? Agatha pensava, mas logo o príncipe interrompeu seus pensamentos. Mas o exército da punição divina ainda existe. Ao ouvir isso, os dedos de Agatha que folheavam o livro congelaram de repente. Ela olhou para o príncipe com descrença. O que? O que você acabou de dizer? Não tenho certeza se isso é uma mera coincidência. O príncipe disse bastante devagar, tentando encontrar as palavras certas. A igreja, a organização da qual você nunca ouviu falar, estabeleceu duas grandes cidades no meio da cordilheira intransponível. Essas cidades são chamadas de cidades sagradas. A caça às bruxas também foi iniciada pela igreja. Além disso, eles também procuraram órfãos e crianças de rua, levando todas as meninas a um mosteiro. Wendy foi uma delas que escapou. A igreja tem seu próprio exército e território. Seus guerreiros mais poderosos são chamados de guerreiros da punição divina. Esses guerreiros perderam sua sanidade, mas possuem uma força sem igual e são quase tão fortes quanto as bruxas extraordinárias. Além disso, eles não são poucos. A igreja possui até mesmo bruxas poderosas ao seu dispor, e é exatamente o motivo de eu ter selado temporariamente sua habilidade com a Pedra da Retaliação Divina. O príncipe estendeu as mãos. Antes de você nos contar toda essa história, acreditávamos que foi a igreja que estabeleceu a cidade sagrada de Taquila, lutou contra os demônios e deixou essas ruínas para trás. Agatha abriu a boca, mas foi incapaz de pronunciar uma palavra sequer. Como foi que uma mera organização composta por mortais roubou os segredos mais importantes da aliança, caçou as bruxas e estabeleceu o exército da punição divina para consolidar seu governo? De repente, ela sentiu uma dor de cabeça. Então o exército da punição divina não desapareceu, mas caiu nas mãos de uma organização que odeia as bruxas. O que diabos os membros da aliança fizeram? Agatha estava extremamente confusa. Wendy percebeu a exaustão e o desconforto da Dama de Gelo, e deitou Agatha gentilmente sobre a cama, dizendo em voz baixa: Vamos encerrar o dia. Tenha uma boa noite de sono. Tenho certeza de que descobriremos o motivo. Então, ela sentiu seu tornozelo mais leve. Ana havia retirado a Pedra da Retaliação Divina. As pessoas no quarto saíram uma a uma, e o príncipe de cabelos grisalhos foi o último. Quando a porta se fechou atrás dele, Agatha ouviu algumas palavras firmes e calmas. Você está errada sobre uma coisa, os mortais podem sim derrotar os demônios. Heliaswit capítulo 347, como ela está? Roland largou a caneta em cima da mesa e perguntou para Rouxinol, que acabara de aparecer silenciosamente no escritório. Ela adormeceu. Mas ela já tinha tomado uma cumbuca de mingau. Ela estava com fome. Rouxinol foi até a mesa e sentou-se em seu antigo lugar. Agora é a vez de Sylvie cuidar dela. Bem, não foi tão ruim assim. Você acredita do que ela disse? Rouxinol perguntou. Como retiramos a Pedra da Retaliação Divina do tornozelo dela, você poderá facilmente julgá-la amanhã durante o interrogatório. Mas, Roland fez uma pausa por um momento. Eu acredito que a maior parte do que ela disse é verdade. Por que você acha isso? Rouxinol perguntou curiosa. Você notou que, como uma pessoa de 400 anos atrás, ela está usando o mesmo idioma e dialeto que nós. O príncipe disse com as mãos apoiadas no queixo. Teoricamente, tal situação seria quase impossível de acontecer em dois territórios separados pela cordilheira intransponível, a menos que esses dois territórios fossem da mesma origem e tivessem constante contato. Mas ela chamou os 4 reinos de terras bárbaras. Esse é exatamente o ponto.
Eu não sei como era esse lugar há 400 anos. Talvez tudo que existisse fosse apenas algumas aldeias dispersas e criminosos exilados pelo mundo das bruxas. Os livros de história de Castelo Cinza também registram que o começo das grandes cidades está entre os anos 200 a 300 de nossa história, e os astrólogos também surgiram nessa época. O príncipe disse com grande interesse: sempre me intrigou o fato de que os astrólogos, que geralmente não possuem grandes feitos nem descobertas importantes, também fossem chamados de sábios, o mesmo que os alquimistas. Agora eu acredito que consegui minha resposta. A aliança fugiu para esta fronteira e trouxe com ela os sobreviventes, sua língua e civilização. Essas pessoas se misturaram com os moradores locais e os ajudaram a construir o governo, a fortaleza e a cidade. Você fala como se tivesse visto tudo isso acontecer. Rouxinol balançou a cabeça, sorrindo. Essa é a única maneira pela qual podemos explicar por que estamos usando o mesmo idioma que ela. Roland disse, porque possuímos a mesma origem. E durante esses 400 anos, a civilização estava constantemente em processo de reconstrução sem a menor oportunidade de progredir para o ápice de outrora. Certo, Rouxinol disse levantando e estendendo a mão, de qualquer maneira, você saberá a resposta amanhã. Se o seu palpite estiver errado, então você terá que me dar um almoço de luxo. Um almoço de luxo era composto de sopa de milho, coxa de frango assado e pão com sorvete. Geralmente só era servido uma vez por semana. E se eu estiver certo? Daí você tem o que quiser. Rouxinol disse, inclinando a cabeça e cerrando os olhos. A curva perfeita formada pela bochecha e pescoço liso era excepcionalmente bonita. Não importa o que uma mulher atraente faça, ela sempre irá parecer sedutora. Roland se lembrou de um ditado e percebeu que era verdadeiro. Vou pensar com cuidado. Ele disse tossindo 2 vezes e voltando sua atenção para o caderno. Como a gata acordara recentemente após 4 séculos de sono, Roland não queria pressioná-la para dar respostas precisas e detalhadas a todas as suas perguntas. No geral, suas perguntas seguiram sua linha de pensamento, por isso que as informações que ele obteve foram um tanto confusas. Neste momento, ele estava reorganizando as informações que obteve de Agatha e descobrindo os pontos-chave que ele precisava para continuar a pesquisa sobre o passado. Sem dúvida, o problema mais importante agora eram os demônios. O que causou a guerra com os demônios e por que os demônios pararam de lutar. Essa informação era essencial para a vila fronteiriça. Nenhuma guerra poderia ter sido iniciada sem um motivo, mas o comportamento dos demônios não parecia um ataque motivado por recursos ou expansão territorial. Eles não ocuparam as terras bárbaras, nem saquearam a humanidade. O que eles fizeram parecia mais um ato motivado puramente pelo prazer do massacre. Roland também observou que Agatha mencionou o termo Batalha da Vontade Divina. Será que as bruxas e os demônios travaram uma terrível guerra sob a vontade de Deus? Mas naquela época, a igreja ainda não existia, então não havia o Deus único que a igreja prega. Roland pensou, porém, sem encontrar uma resposta. Ele precisava descobrir como a civilização da cidade sagrada tratava as necessidades básicas do povo, ou em outras palavras, avaliar seu grau de desenvolvimento econômico civil. Roland precisava dessa informação para medir o nível dessa civilização e deduzir as capacidades dos demônios. Quanto à aliança, Roland não estava muito preocupado com isso. Bruxas sempre representaram uma minúscula parcela da população e suas habilidades eram imprevisíveis. A capacidade dessa organização para o combate organizado não seria muito alta. Roland sabia pela história de seu antigo mundo que guerras de atritos sempre ocorriam na transição entre as gerações, e mesmo armas mais avançadas não garantiriam a vitória. Outra pergunta importante era sobre a tecnologia das pedras mágicas. Considerando o que Tilly disse, a natureza mágica dessas pedras poderia compensar grandemente as habilidades imprevisíveis das bruxas, permitindo que elas utilizassem outros poderes. Desta forma, até bruxas assistentes poderiam ser enviadas para a guerra. No entanto, no ponto de vista de Roland, era como colocar a carroça na frente dos bois. Se pudesse, ele preferia transformar todas as bruxas combatentes em bruxas assistentes e colocá-las para trabalhar em linhas de produção. Curiosamente, a aliança, que tinha um grande número de bruxas, não fez uso de pedras mágicas para lutar contra os demônios. Em vez disso, optou por produzir o exército da punição divina, que na opinião de Roland estava além da compreensão.
Será que as pedras mágicas possuem algumas falhas desconhecidas ou sua produção é extremamente difícil? Ele pensou. Felizmente, a gata era membro da Sociedade Expedicionária, uma organização similar à atual Oficina de Alquimia, que reunia um grupo de bruxas altamente talentosas, especializadas na pesquisa de pedras mágicas e do próprio poder mágico. Roland concluiu que haveria uma riqueza de informações em potencial a serem exploradas. A última pergunta que ele tinha era sobre a igreja. Enquanto escrevia em seu caderno, ele desenhou um círculo nessa pergunta. Obviamente, Roland não esperava obter informações detalhadas de Agatha sobre a fundação e desenvolvimento da igreja. O que ele poderia inferir das informações que tinha em mãos era que a igreja foi fundada após a derrota das bruxas. Depois de obter o segredo da aliança, a igreja ocultou tudo sobre as bruxas e as declarou como servas do diabo. Se as pessoas dos 4 reinos fossem vistas como descendentes de nativos, a igreja seria uma verdadeira intrusa. Como os nativos não tinham sua própria civilização, eles poderiam ser facilmente enganados por histórias e profecias fabricadas. Será que os refugiados começaram a perseguir as bruxas, pois eram tratados como inferiores pela aliança? Roland franziu a testa. Isso não parece fazer muito sentido. A aliança tinha um grande número de guerreiras sagradas, bruxas extraordinárias e até transcendentes. Mesmo que a igreja conseguisse se apossar das pedras da retaliação divina, seria possível para ela derrotar um oponente como a aliança. Para acabar com um inimigo muito mais poderoso, você não pode confiar puramente no ódio. Para Roland, estava claro que ainda havia muitas informações importantes a serem descobertas. Aquela bruxa parece não gostar muito de você. Rouxinol disse de repente. Tudo bem, afinal, ela costumava viver em um mundo onde as bruxas eram consideradas superiores aos mortais. Roland riu, temo que, para ela, eu não seja muito diferente das ervas daninhas na beira da estrada. Você não a odeia? Por que eu iria? Ela não é nada além de uma pobre mulher abandonada por seu próprio tempo. Ele balançou sua cabeça. Ela esteve adormecida no caixão de gelo por 400 anos e acordou para descobrir que o mundo havia mudado completamente. A estranheza deste novo mundo lhe trouxe medo, então não foi surpresa ela construir uma parede defensiva em seu coração. Depois que aceitar tudo isso, ela provavelmente mudará gradualmente seu ponto de vista. Essa é uma típica resposta à sua. Rouxinol disse com um sorriso, mas tenha certeza, não vou permitir que ela te ofenda de alguma forma. Heleazwit capítulo 348. Quando Agatha acordou, ela percebeu que estava sozinha no quarto. As cortinas grossas estavam bem fechadas, deixando o quarto extremamente silencioso. Provavelmente, considerando o fato de que ela não estava familiarizada com o ambiente, alguém colocou uma vela na mesinha ao lado da cama, que estava queimando em silêncio com uma chama alaranjada. Agatha virou a cabeça e observou por um longo tempo, apenas para descobrir que não havia um pingo de cera transbordando. A vela parecia estar queimando para sempre, sem qualquer alteração no comprimento. Isso deve ser magia, ela pensou. A colcha era tão macia que provavelmente era feita de algodão de alta qualidade e cheia de penas fofas e aconchegantes. O tratamento dado a ela era tão bom quanto o da cidade sagrada de Taquila, o que dificultou que Agatha acreditasse que poderia haver camas e quartos tão confortáveis nas terras bárbaras. Ela moveu os dedos e descobriu que já havia recuperado a maior parte de sua força física. Agatha se levantou da cama. Ela direcionou seu poder mágico, e o frio transbordou de seus dedos imediatamente. Parece que o príncipe não mentiu. Ele realmente ordenou que removesse a pedra da retaliação divina para me dar uma certa liberdade. Ela foi até a janela e abriu as cortinas um pouquinho. Estava totalmente escuro lá fora. Ela não conseguia ver as estrelas, tampouco a lua. A terra inteira parecia estar sendo engolida pela escuridão, com apenas um pouco de brilho nebuloso ao longe. Ela podia ouvir o assobiar do vento do lado de fora da janela, e ocasionalmente podia ver alguma neve caindo no vidro. Parecia ser inverno agora, o que era uma excelente temporada para o despertar das bruxas. Em Taquila, não existiria uma cena como essa, já que a cidade inteira celebrava todos os dias de inverno. Fogueiras queimavam durante a noite na rua. Quando ela olhava do alto da torre, a cidade parecia estar iluminada por chamas tão brilhantes quanto as estrelas, o que simbolizava a esperança e um futuro promissor. As mulheres rezavam ao redor das fogueiras, ansiosas para estimular o poder mágico e superar o mundo mortal. Sempre que uma bruxa despertava,
O destino de sua família também mudava. Elas não precisariam mais se preocupar com comida ou roupas. Agatha puxou o ferrolho e abriu a janela. O vento frio subitamente invadiu o quarto e soprou as cortinas para longe. As velas do quarto também foram apagadas, mergulhando o local na escuridão. Quando seus olhos se adaptaram à nova iluminação, ela pôde ver a fraca luz branca refletida pela neve acumulada no telhado da cidade. A julgar pelo número e a disposição das casas, o nome Vila Fronteiriça que o príncipe falou combina bem. Ela pensou. As pessoas comuns ficariam congeladas depois de algumas horas se ficassem do lado de fora em um tempo tão frio. Mas Agatha não tinha medo do frio, já que seu corpo parecia ser imune a isso. A última vez que ela sentiu frio foi antes de seu despertar. Mas agora, ela quase esquecera esse sentimento. Agatha, agora de olhos fechados, ponderava sobre a conversa que teve anteriormente. A aliança pereceu e as bruxas se tornaram as servas do diabo. Por isso, os mortais caçavam bruxas com a ajuda das pedras da retaliação divina sem qualquer hesitação. De acordo com o diário, Alice e Natalia fugiram com sucesso das planícies férteis. Mas se nem mesmo elas conseguiram parar tudo isso, a aliança havia de fato sido enterrada. O que diabos aconteceu naquele tempo? Por que as duas transcendentes foram derrotadas pelos mortais? Ela estava relutante em pensar mais sobre isso. Você não está com frio? Alguém atrás dela perguntou de repente. Agatha ficou chocada. Ela se virou e viu uma mulher sentada ao lado da cama no escuro. Seu rosto estava completamente escondido na escuridão da noite. Ela era como um fantasma que apareceu em silêncio. A porta estava fechada naquele momento, e Agatha não ouviu nenhum passo ou barulho que indicasse que alguém havia entrado. Se você fechar a janela, eu posso reacender a vela. Ela disse novamente. Não havia dúvida de que a mulher era uma bruxa. Mas é tarde da noite. O que ela está fazendo? Agatha sentiu sem dizer uma palavra. Ela fechou a janela e secretamente invocou seu poder mágico para cobrir sua pele com o gelo fino e duro. A garota não agiu com malícia ou fez algo suspeito. Ela simplesmente abriu a primeira gaveta da mesinha de cabeceira e tirou uma pederneira para acender a vela. À luz de velas, Agatha a viu. Ela tinha belos cachos dourados e sobrancelhas finas que faziam seus olhos parecerem muito afiados. Agatha não havia visto essa mulher anteriormente. Prazer em conhecê-la. Ops, é a segunda vez que nos encontramos. Ela levantou o queixo e continuou. Meu nome é Rouxinol. Ela quer dizer que estava escondida na multidão antes. Agatha pensou e perguntou. Essa é a sua habilidade? Agatha franziu a testa. Você também teve um alto despertar. Mesmo que ela fosse uma das bruxas honradas que haviam passado por um alto despertar, ainda assim era indelicado invadir o quarto de outrem sem bater a porta. Ah, você está falando sobre evolução. Rouxinol balançou a cabeça. Eu não sou tão inteligente quanto Ana. Ela terminou de ler o livro chamado A Teoria Blá 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 Natural em um curto espaço de tempo. Sempre que eu vejo aquelas fórmulas e teoremas, minha cabeça parece que vai explodir. Talvez eu não tenha sorte de evoluir nesta vida. Agatha ficou distraída por um curto período, pois não conseguiu entender metade do que a mulher havia dito. Honestamente, ela não esperava que uma bruxa nativa das terras bárbaras pudesse dizer algo assim. Além disso, de acordo com as suas expressões faciais, a mulher não parecia estar inventando tudo isso. É isso que o príncipe chamou de conhecimento. Quanto ao livro que você mencionou, será que eu poderia lê-lo? É claro, mas desde que você se junte à união das bruxas e seja leal à sua alteza. A mulher deu de ombros. Servir a um mortal? Agatha olhou para ele e disse em voz baixa depois de um tempo. Eu pensei que eu era estranho o suficiente, mas você é mais louca do que eu. Estranha? Louca? Rouxinol inclinou a cabeça e perguntou, por que você diz isso? Na cidade sagrada de Taquila, a maioria das bruxas tratava as pessoas comuns que não conseguiram despertar o poder mágico como humildes servos, pessoas inferiores ou procriadores. Agatha disse devagar, mas eu não pensava assim. Mesmo que as pessoas comuns sejam estúpidas, elas não são inúteis. Essas pessoas eram iguais às bruxas em muitos aspectos, desde que fossem ensinadas a aprender e pensar. Por causa disso, muitas pessoas pensavam que eu era estranha. Ainda mais quando passei diversas responsabilidades aos mortais na torre. No entanto, eu não esperava que você fosse ainda mais louca do que eu, já que você é leal a um mortal e recebe ordens dele.
Sua Alteza Roland não nos considera como servos. Rouxinol disse com uma expressão séria. Eu não sei que tipo de ideia estranha você tem sobre a palavra lealdade, mas o fato é que ele resgatou as bruxas oprimidas pela igreja, nos deu poder e um novo objetivo, e vivemos juntas com seu povo na região oeste. Estamos unidos para lutar contra a igreja e contra as bestas demoníacas, bem como contra os demônios no futuro. Mas esse modelo provou ser um fracasso. Agatha não pôde evitar levantar a voz. 400 anos atrás. Não, para você deve ser 800 ou 900 anos atrás. O mundo era governado por mortais e bruxas. Naquela época, os seres humanos viviam por quase toda a região do Alvorecer. No entanto, quando os demônios atacaram, eles sofreram uma derrota tão grande que só conseguimos manter as planícies férteis. Oh! Rouxinol ergueu as sobrancelhas. E mesmo? Você disse que a história foi esquecida por 400 ou 500 anos. Agatha continuou. Segundo os registros da Aliança, a terceira batalha da vontade divina está prestes a eclodir muito em breve. Mas você não tem ideia de como os demônios são. A leste das terras bárbaras está o mar agitado. Então, para onde mais você poderia recuar? Somente reconstruindo a aliança, unindo as bruxas e melhorando a probabilidade de ocorrer um alto despertar com esse tal conhecimento, é que podemos ter uma chance contra a investida final dos demônios. Por que você acredita nisso? O que você quer dizer? 400 anos se passaram, certo? Muitas coisas poderiam ter mudado em um tempo tão longo, certo? Mas você ainda está restrita por essas velhas ideias. Por quê? Rouxinol suspirou. Quando Sua Alteza estava saindo de seu quarto, ele disse que os mortais podem sim derrotar os demônios. Você também ouviu isso. Ele também está unindo todas as pessoas, incluindo bruxas. Ele quer unir todas as pessoas comuns no continente, porque ele me disse que quanto maior for seu povo, mais fortes seremos. As terras Barba. Agatha estava prestes a refutar esse absurdo quando ela parou de repente. A mulher está tão certa que parece até mesmo saber o resultado com antecedência. Ela pensou, será que realmente tudo mudou nesses 400 anos? E será mesmo que esse príncipe de cabelo cinza tem a capacidade incrível de igualar o poder dos mortais ao das bruxas? Parece que você percebeu isso também. Rouxinol sorriu e disse, ainda temos muito tempo, então por que não abrir seu coração e ver com seus próprios olhos? Desta vez, Agatha ficou em silêncio por um longo tempo. Eu posso perceber que você não gosta de mim. Rouxinol não respondeu. As bruxas da associação expedicionária também costumavam me ver assim, depois de saberem que eu nomeei um grupo de mortais como meus assistentes na torre. Agatha continuou, obviamente, você não gosta de mim, mas por que me disse tudo isso? Eu até posso mudar minha atitude com você, se você parar de tratar Sua Alteza com arrogância. Quanto à sua pergunta, Rouxinol fez uma pausa e continuou, simplesmente porque o príncipe não quer ver você ser abandonada pelo tempo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.